Olá, sou André Manhago, artista visual, bacharel em artes pela UFS e cursei pós-graduação lato sensu em artes também pelo Instituto Fênix de Pesquisa no Centro de Vitória. Apresentarei um texto que é da coautoria do Dr. João Wesley de Souza, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. O título do texto é Um ato falho na impressão xilográfica. O principal objetivo do texto é produzir um relato sobre um acaso ocorrido no âmbito da criação em artes que conduziu um processo criativo específico a um avanço técnico e imaginativo na xilogravura. Cabe ressaltar que trata-se de um processo desenvolvido pelo próprio autor, ou seja, vamos estar falando de xilogravuras feitas por mim, né? Vamos partir do questionamento da natureza, né, do acaso. Vamos recorrer ao texto Acasos e Criação Artística, de Fábio Ostrovia, como porta de entrada, né? E a autora diz nesse texto que nunca se trata, então, de acontecimentos aleatórios no sentido de estarem relacionados com a pessoa que os percebeu, né? E que sim, os acasos são imprevistos, mas não são de todo inesperados, ainda que numa expectativa inconsciente. A admissão, né, de a existência de uma expectativa inconsciente acaba por acusar a participação do inconsciente do sujeito autor nas ações que ele mesmo realiza durante o processo criativo. Tal participação acaba por gerar fatos não programados, né, que são percebidos como diferenças de semelhanças dentro dos processos programados. E para o caso específico xilográfico, né, que o nosso texto relata, esse fato não programado está associado a um ato falho, né? Isso pela observação das próprias contradições internas que se estabeleceram a partir deste fenômeno. No texto, o fenômeno é entendido como um novo conhecimento gerado dentro da própria experiência, né? Então, para podermos de fato entrar no ato falho, no processo de criação artística, precisaremos primeiro fazer algumas definições. O primeiro conceito que a gente vai definir seria o conceito freudiano de inconsciente. O inconsciente seria uma instância que a consciência já não tem acesso, mas que se revela a ela através do sonho, dos lapsos, dos jogos de palavra, dos atos falhos, etc., né? E o segundo conceito seria o de ato falho, que é outro conceito também freudiano, né, que é o ato pelo qual o sujeito, a despeito de si mesmo, substitui um projeto o qual visava deliberadamente por uma ação ou uma conduta imprevista, certo? E como seria isso, como isso poderia ser proveitoso para a gente na pesquisa em arte, né? Aí eu vou me apropriar aqui da experiência do Grupo Ato Falho de Vitória, que publica um livro no ano 2022, né? E para eles, nesse projeto, um ato falho no âmbito das artes visuais buscaria tirar partido e mostrar como tais lapsos e extravasamentos imaginativos se apresentam através das imagens artísticas. Ou seja, o que eles buscam através dos atos falhos são os saberes recalcados e escondidos no inconsciente do artista, né? Que estão aí embutidos nas obras de arte. Aí preciso partir para o relato da experiência que é trabalhada, né, nesse texto, que tem a ver com uma expectativa do sujeito ainda na graduação, esse sujeito autor, no caso uma expectativa minha, né, em relação às aulas de gravura, que era de aprender o tradicional, o básico, o elementar, né? Então pensava em utilizar uma tábua de madeira como matriz, os formões, tinta preta, papel branco, né, para obter a imagem impressa. E o fato não programado que ocorre a esse sujeito autor, um esquecimento que o levou a não obter os materiais necessários, né, na semana de véspera dessa aula, e o encontro com uma vassoura danificada que preservava uma haste cilíndrica de madeira intacta, né? Daí sai a ideia desse sujeito de uma matriz xilográfica cilíndrica. Vou mostrar as imagens. Como podemos observar, à esquerda temos a matriz cilíndrica de madeira feita a partir do cabo de vassoura e à direita temos a sua impressão. Nessa imagem já podemos observar
é a oposição entre polos conceituais. Ou seja, né, o trânsito entre o tradicional e o experimental, entre também a questão da matriz planar e da matriz cilíndrica espacial, por exemplo, né? São conceitos opostos dispostos como tese e antítese, o que nos faz buscar um conceito mais radical para a diferença, encontrando em Jacques Derrida, na sua obra Gramatologia, né? Uma das definições que ele dá para a diferença seria, por exemplo, a diferença entre o mundano e o não mundano, o fora e o dentro, ou seja, exatamente a questão dos polos opositores, né? E apoiados nesse conceito mais radical de diferença, podemos observar na imagem que eu coloquei agora, que é a xilogravura aparição, a oposição entre dois outros conceitos que ainda não tinha falado, que seria o conceito de impressão fragmentária e de impressão contínua. A impressão fragmentária estaria dentro da ideia da própria imagem técnica, do carimbar a matriz tradicional de gravura sobre folhas separadas de papel, ao passo que a impressão contínua estaria na ideia de rolar esse cilindro sobre toda a extensão do papel até que a tinta se acabe. A conclusão se fundamenta no mesmo conceito de diferença que adotamos, né? Para Derrida, a diferença engendra a ideia de rastro. Rastro seria como um vestígio, o que sobra para a imaginação do sujeito da experiência após a travessia de um polo imaginativo a outro. Neste sentido, poderíamos dizer que tal alargamento da experiência técnica, conceitual e imaginativa sobre a xilogravura, germinada dentro do reconhecimento e admissão de um ato falho, constitui-se, ao final, no próprio objeto que colocamos em questão neste esforço monográfico. Muito obrigado.